Oi, gente, quanto tempo? Deu uma sumidinha, né, gente? Até cortou o cabelo, né? Então, gente, aconteceu alguns problemas pessoais. Por consequência disso, eu precisei me ausentar aqui praticamente de todas as minhas redes sociais. Mas agora estou de volta. Glória a Deus. E vou trazer um vídeo de hoje bem bacana, que é um redesign da Steam. E ele foi desenhado pelo meu amigo, queridíssimo amigo, Ranieri Pavanato. Eu vou mostrar para vocês agora o portfólio dele. O cara é o UX designer, muito bom. E ele já fez projetos assim, maravilhosos. O cara é muito bom. Principalmente ele também fez o design do meu site, tá, gente? Então contratem ele para fazer o UI UX dos seus projetos. Bom, gente, o que a gente vai fazer hoje, tá? Bom, hoje a gente vai implementar um novo design da Steam, desenhado por ele, né? Primeiramente, vamos ver aqui que a gente tem, né? Ele fez aqui no Figma. Claramente não vai ficar 100% igual, né? Porque tem umas alterações, uma ou outra que a gente tem que fazer. Só que assim, gente, eu tive um pequeno problema com esse vídeo. Eu já gravei ele antes, tá? Mas eu perdi literalmente toda a gravação que eu fiz, porque eu implementei ele do zero, fiz ele do zero, deu mais de 1 hora de conteúdo e eu simplesmente perdi tudo. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar de novo, mas eu vou gravar já com o projeto pronto. A gente vai aqui revisar o projeto por cima e tal. Vocês vão ver todos os arquivos, qual foi a minha ideia, né, de implementar, como fazer e tal. Mas foi isso, esse é o meu segundo vídeo que eu tô gravando sobre esse assunto. Mas enfim, então aqui vamos entender que a gente tem aqui no projeto, tá? Que ele desenhou. Aqui a gente consegue ver que a gente tem a navbar, né? E aqui as imagens do jogo, em específico aqui o jogo CSGO. Por sinal, quem joga aí, deixa o user aqui nos comentários, eu jogo também, sou pratinha. E é isso aí. Enfim, aqui a gente tem a parte do slider, né? Então essa parte do slider aqui a gente tem, para cada slider a gente teria, né, uma configuração para o jogo, né, em específico aqui. A gente aqui também tem alguns sliders de jogos em alta. Aqui a gente tem, aqui não tá mostrando, mas aqui tem tipo uma star, né, uma estrela, o valor, qual a categoria do jogo, o sistema operacional e se ele tem desconto ou não, tá? E a parte de categoria de jogo em si, né? A parte de categoria que ficou bem legal. E por fim, os jogos recomendados, né? Que é a mesma coisa que o primeiro aqui, praticamente, só muda os jogos, né? Bom, agora vamos ver o resultado final, né? O resultado final eu já subi ele na Vercel, tá? E o que eu fiz ele? Como que eu construí ele, né? Então eu construí ele com Next e Tailwind. Uma moto passando. Construí ele com Next e Tailwind, tá? Aqui na parte do slider eu utilizei o React Slip. Não lembro, depois a gente vê ali no código, tá? Mas eu fiz dessa forma, tá? Eu fiz de início só essa configuração desse primeiro jogo, assim, eu coloquei só um segundo aqui só pra gente ver como que fica, né? Então aqui tem a parte da Store, da Library, da Community. Aqui a gente tem um input de busca, né? E aqui a parte de notificação. Claramente assim, não tá, né, funcional, porque aqui eu só desenhei de fato o layout, implementei ele em código, né? E aqui tá a parte dos jogos em alta, né? Então aqui a gente tem a parte do valor, a categoria e o sistema operacional também. Olha só que legal, gente. Tá? Aqui a parte da categoria. Nossa, gente, tá difícil aqui meu mouse. E por fim, os jogos recomendados, que também segue a mesma estrutura. E, por exemplo, aqui daria para colocar um free, né? Adicionar uma validação aqui. Se o valor for igual a 0, então mostra o free. Mas eu fiquei com preguiça mesmo de fazer. Desculpa, gente. Sou dev igual todo mundo.
O engraçado é que eu fiquei com preguiça de fazer um detalhezinho, né? Porque o resto tudo eu fiz. Enfim. E aqui um pequeno rodapé, né? Que o redesign foi feito pelo Ranieri e foi desenvolvido por mim, né? Então, beleza. Agora vamos entender um pouco do projeto, né? Esse projeto tá lindão, cara. Tá sensacional. Bom, partindo para o código aqui, a gente tem algumas configurações do Tailwind, que é, assim, normal, né? Só que eu tive que alterar algumas coisas. Como, por exemplo, eu tive que adicionar aqui uma propriedade de estilo do height para ele. Isso aqui a gente vai ver no código, eu que não lembro de cabeça agora. O background e o text color, por padrão. Aqui na parte dos styles, na parte global, né, eu adicionei aqui o font family e o background color, tá bom? Então, aqui no nosso projeto, na pasta public, tem a pasta de images, né? E aqui tem todas as imagens que a gente precisa para o nosso projeto, tá? Assim, de todos os jogos e tal. Isso é bem legal, porque, assim, se fosse um back-end da vida, o back-end ia trazer o URL da imagem pra gente, né? Mas nesse caso, como é front, então eu decidi colocar aqui mesmo. Mas o ideal seria vindo do back-end, a URL, né? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui um formato de JSON, né? Que seria um fake back-end aí, né? Que aqui a gente tem as categorias de jogos em alta, os jogos recomendados. E daí aqui a gente tem o name, a star, o amount, a imagem, a categoria e o sistema operacional. Alguns deles têm desconto ou não. Então tá, então isso aqui é tipo a base da base do nosso projeto, assim, nada demais, assim, né? Então tá. A parte aqui do underline documents, eu coloquei a fonte, né, que a gente vai utilizar, a fonte do projeto, que bem de boa, nada demais. E aqui é onde começa a brincadeira em si, né? Então aqui a gente tem a nossa home. A nossa home eu já defini um class name aqui para ela de text primary, né? Depois até para tirar isso aqui, esse head e tirar esse title que nem deveria estar aqui, né? Mas enfim, vamos começar primeiramente pela navbar. Então tá, a navbar aqui eu defini uma variável para ela dos itens, né, do menu para cada, então é Story Library Community, né, bem tranquilo. E eu separei a navbar por estruturas de divs, ou seja, a gente tem uma div, né, que seria a div py, né, depois a gente tem uma div separado por essa parte aqui dos menus, né, aí a gente tem outra div por essa parte do input, e a gente tem outra div separado por essa parte aqui de notificação e usuários e afins, né? Então, a div que contém a imagem e os itens são justamente essa div daqui, né? Que aqui, o que eu faço aqui, tá? Aqui eu praticamente centralizo a nossa navbar para ela ficar centralizada no meio. Falo para ela que todo mundo vai ficar no centro, centralizado, e eles vão ficar justify between. Então eles vão, cada div ele vai ter seu espaço específico, que seria esse espaço aqui, ó. Tá bom? Aqui eu coloquei a imagem, né, sem muita ladainha. E aqui eu coloquei também os itens, né, os itens de cada menu. Eu tive que colocar esse flex, porque se eu tiro esse flex ele vai ficar um embaixo do outro, vai ficar a coisa mais feia do mundo, né, então não. E aqui alguns estilização dos itens do menu, né? Então aqui é margem, aqui é padding bottom, padding top, o hover, qual é a cor do hover, e aqui um pequeno transform, né? Que sim, vai ter apenas um detalhezinho, né, gente? Ó, ele é um hover mais calmo, assim, mais tranquilo, né? Coloquei o title em uppercase para ele ficar grandão. Então tá, agora a parte de baixo,
tá? A parte de baixo, ó, a parte do input. Então a gente tem a div também, a div que seria a div py, assim dizendo, né? Desse item específico, não é a div grandona, é só a div daqui, né? E daqui dentro a gente tem o input, né? Então aqui, o que eu precisei fazer? Eu precisei falar para essa div py que ela tem que ser relativa e definir para ela um width, né? Um tamanho até para que ele consegue pegar, para o input ficar num tamanho legal. Aí eu defini o text right, background, rounded, para ele ficar redondinho, o texto, né? Então se eu vim aqui digitar qualquer coisa lá, ele pega. Ele só não vai filtrar porque não funciona mesmo, né? Aí a parte do ícone, né? Se a gente olhar bem, a gente tem esse íconezinho aqui. Então eu tive que realocar ele para ele. Então eu tive que colocar um right 0 aqui e um padding 2 para ele ficar centralizado ali bonitinho. Centralizado não, né? Ficar ali na direitinha bonitinha. Por fim, essa questão da navbar, a gente tem essa parte de notificação. Essa parte foi mais tranquila de todas, porque eu só precisei definir, tipo assim, uma div py e o resto das imagens. Precisava de uma div ou outra para colocar alguns detalhes, como margin left ou margin right, para ele dar um espaço entre um item e outro aqui, tá? A parte do profile também foi a mesma coisa, tá? Eu só precisei criar uma div aqui, colocar um margin. Coloquei ele como flex também, para eles ficarem tudo aqui na mesma linha, né? Porque senão ele ia ficar um embaixo do outro. Isso aí não é o que a gente quer. Então aqui eu coloquei a imagem, coloquei até o nome dele aqui, ó, do Casimiro. E coloquei também o ícone de arrow, né? Arrow down. Beleza. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a parte do slider destaque. Então aqui eu utilizei o Slick Carousel, tá? Então é bem tranquilo. No meu vídeo da Disney, né, que eu fiz o clone da Disney, eu mostrei como utiliza ele também, eu utilizei ele, é bem legal. Então aqui é uma configuração simples, dots true, infinity, speed, slide to show, para ele mostrar um de cada vez, e assim por diante, né? Aqui são as categorias que aparecem na parte de cima aqui, né? E por fim aqui a parte do slider. Essa parte do slider ela é um pouco mais complicada, porque tem muita coisa que tem que estar em cima da imagem, então para isso eu tive que utilizar bastante relativo e tive que trabalhar bastante com as posições dos textos e das imagens, né? Então aqui, essa imagem aqui é a imagem do CS aqui atrás, né? Desse bichinho aqui segurando a arma. E aqui vem a parte dessa parte aqui, ó. Então a gente tem uma div e praticamente elas são em flex column, né? Então elas não são flex row, senão ia ficar tudo uma linha só. Então elas são flex column. Então cada item seria uma coluna, né? Assim dizendo, né? Beleza. Então aqui eu também defini ela como flex core, defini ela ficar ali no max width para ela ficar centralizado, no justify between para eles não ficarem colados, senão eles iam ficar tudo colado, né? Isso não é legal. Então eu criei aqui a imagem do CSGO, que seria essa imagem aqui, né? Uma outra div para ser esse texto, né? Que seria esse texto aqui de baixo. Aqui eu coloquei só um width e um margin top e bottom, só para não ficar, né, colado e não ficar tão estranho. E essa parte das categorias do jogo, eu tive que criar uma div py, que essa div py, ela teria que ser flex row, porque eu quero que uma seja do lado da outra, né? Eu não quero que seja um pezinho, então eu tive que criar uma div py, né? Que seria esse flex, e fui definindo os itens para ela, que nem, por exemplo, o item do botão, de idade, né? A categoria do jogo, a imagem do sistema operacional. Então é isso. Então, ó, na parte aqui do menu da idade, né, eu coloquei um background red, um hover, um text white e bold. E alguns paddings, assim, só para não ficar muito colado o botão, né, só para ele ficar mais harmônico. E foi praticamente a mesma estrutura em todos os botões, tá? Porque tudo isso aqui é botão. Então, foi praticamente a mesma coisa. Só muda a cor de um para o outro.
Por fim, o gratuito para jogar, assim, tranquilaço, né? E a parte de instalar e ver detalhes, que também foi a mesma estrutura dos botões aqui de cima, só mudou as cores, né, dos botões. Bom, esse item aqui, que só tem ele sozinho, seria essa imagem daqui, então não tem nada, então a gente teria que implementar essa parte aqui, né? Se tivesse, o back-end ia trazer pra gente um objeto e a gente teria que montar, né? Então esse aqui foi só de exemplo, esses aqui de cima. E o segundo, né, que é essa imagem aqui, poderia ser qualquer imagem, tá? Não precisaria ser essa não, é que eu quis colocar mesmo. Por fim, a gente colocou aqui a parte da categoria, né? Então, da categoria que eu tive que definir ela relativa e jogar ela, né? Colocar um bottom 43 aqui para ela ir lá para cima, porque senão ela ia ficar aqui embaixo. Daí não ia ser legal, né? Então, eu fiz dessa forma e os botões e o hover. Então, ele teve esse resultado aqui. Bom, Slider Game. Slider Game foi praticamente a mesma estrutura do Slider em destaque, né? Então a gente tem as configurações aqui, eu só defini como um dots false aqui, false e infinite, e para ele mostrar de 5 em 5, né? Então aqui a gente tem a mesma estrutura da DivPy, centralizando tudo ele ali no meio, né? Margem e o width para ele também. Definir aqui o title, né? Então seria o title desses jogos em alta aqui. A gente recebe por parâmetro o games e o title. Aí aqui no games eu só dou um map, né? E vou passando por ele. Aí eu seto a imagem, passo a imagem para ele, coloco a imagem como full para ficar a imagem certinha, né? Passo para ele também o game.nome, né? Para ele ficar logo aqui embaixo. Aí aqui vem a parte da stars, né? Então aqui eu tive que importar a imagem e coloquei o valor. E daí aqui vem a parte do desconto ou não, né? Então aqui eu valido, né, se tem desconto. Se tiver desconto, ele vai e coloca pra mim. Se não tiver desconto, aí tipo assim, ele não vai nem mostrar, né? Aí ele só vai mostrar o amount. Aqui a gente também tem a parte da categoria, que o jogo então é só um botão, né? E por fim a parte do sistema operacional, que eu só dou um map aqui nos sistemas operacionais e printo, que é simplesmente um botão. Praticamente aqui também todos os botões têm quase a mesma estrutura, assim, não muda, né, muita coisa um do outro, né? Mas é isso, tanto essa parte de jogos em alta, quanto essa parte de jogos recomendados. E a parte da categoria é uma das mais simples e mais tranquilas, porque eu só precisei importar aqui as categorias, né? Então, action, aventura, grátis, esporte, estratégia, enfim. Eu só precisei importar as categorias aqui, fazer um map nela, né? Fiz um map aqui e importar as imagens. Então, eu praticamente só tive que fazer isso e praticamente já tudo funcionando lindamente, né? Que as imagens também já estão num tamanho bem legal e tal, então não precisei fazer muita alteração. Obviamente, a DivPy ela é responsável sempre por centralizar, então isso é bem legal também. E por fim, o componente mais difícil de todos, que é o footer, que é apenas um textinho que ele foi desenvolvido, né, por mim, e o redesign foi feito pelo Ranieri. Bom, o projeto tá desse jeito. O repositório desse projeto aqui para você conseguir consultar, utilizar em seus projetos, fazer qualquer coisa que você quiser, tá no meu GitHub. Então, eu acredito que é isso. É isso o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima. Até mais!